Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, presentes aqui neste salão onde funciona a nossa congregação batista, aqui no bairro Santa Mônica, em Salinas, e também aqueles que estão nos assistindo em suas casas, aqui na região de Salinas, ou quem sabe até em outros estados, outros lugares, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. E nesta noite, ainda, a gente está começando o mês de junho, mas ainda pensando no mês de maio, no mês que nós comemoramos o mês da família, eu quero falar aos irmãos, aos amigos nesta noite, sobre famílias firmes na palavra de Deus, tem Jesus como Senhor. Durante todo o mês de maio, em nossa igreja, em nosso templo, também em nossas congregações, nós enfatizamos o tema famílias firmes na palavra de Deus. E foi um tempo muito gostoso, um tempo de muito aprendizado. Nós tivemos várias atividades, Ministério da Família, e como coordenador nosso irmão Tiago Ebert, e outros irmãos, a gente fez várias programações no templo, mas também em lugares fora do templo. Nós tivemos uma carreata no início do mês, nós tivemos um piquenique na praça, nós tivemos no domingo passado uma escola bíblica ao ar livre, um almoço. Então foram dias abençoados. E no dia 11 de junho, próximo dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, nós vamos ter um encontro muito especial, uma celebração, uma renovação dos votos matrimoniais. Então todo mundo que é casado vai lembrar daquele dia que entrou com a sua noiva ou com o seu noivo no templo e foi aquela festa. Nós queremos recordar isso, mas de certa maneira renovar o nosso compromisso com o nosso cônjuge e também o nosso compromisso com Deus, de amar a pessoa que Ele colocou em nossa vida. E nesta noite eu quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Verso 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Curve sua cabeça agora, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Você que está vivendo talvez um momento difícil no seu casamento, na criação dos seus filhos, no relacionamento com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus pais,
ou com o sogro, ou com a sogra, ou com o genro, ou com a nora. É hora de você parar um pouquinho e buscar a orientação de Deus. Eu creio que Deus está muito mais interessado no bem-estar da nossa família, de uma família feliz, uma família saudável, do que nós imaginamos. Queridos irmãos, nós, como eu falei antes, nós fizemos várias programações neste mês da família. Vários irmãos, não somente o pastor, mas vários irmãos puderam trazer o recado de Deus nas terças-feiras, nos domingos pela manhã, nos domingos à noite. Nós tivemos várias programações, várias celebrações, além dos cultos em casa, dos cultos domésticos que nós incentivamos. A gente pôde fazer isso. E sempre a gente tem buscado alternativas, tem buscado estratégias para, de uma forma mais eficaz, levar a mensagem de Deus às pessoas. Mas eu sempre digo aos casais, eu tenho um aconselhamento para jovens que estão se preparando para o casamento, e sempre eu recebo em nossa sala ali na igreja, casais que às vezes estão vivendo um momento difícil, e que buscam o conselho de Deus. Mas eu sempre digo que por mais que a gente faça aqui na terra, use estratégias humanas, por mais que a gente procure fazer uma programação legal, como nós fizemos, e por mais também que nós busquemos talvez ajuda com profissionais da emoção, seja pastor, seja um psicanalista, um psicólogo, um conselheiro matrimonial, quero dizer para você que essas coisas são importantes, mas elas, por mais que sejam boas, elas não conseguem resolver o problema do ser humano. Nós precisamos de algo mais, e é isso que eu proponho falar nesta noite aqui. Famílias firmes na palavra de Deus têm Jesus como Senhor. Você pode conhecer técnicas, você pode ser abordado de várias formas. Você pode buscar os melhores livros de autoajuda, mas é o que eu estou dizendo, sem essa experiência com Jesus, sem você ter Jesus como Senhor, todo o seu esforço, como diz o Salmo 127, todo o seu esforço irá por água abaixo, será inútil. Por isso que o apóstolo Paulo nos escreve aqui. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que a marca principal de uma família firme na palavra de Deus é reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua família, Ter Jesus como Senhor da família é muito mais do que pertencer a uma igreja, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que você andar com uma cruz pendurada no seu pescoço, é muito mais do que você andar com a Bíblia debaixo do braço, do que você andar com uma camisa com alguns dizeres evangélicos. É muito mais do que você colocar um versículo, uma palavra, alguma coisa no seu carro ou na sua casa. É muito mais do que isso. O que significa ter Jesus como Senhor da família? Primeiro, ter Jesus como Senhor da família significa conhecê-lo mais e mais. Então, ter Jesus como Senhor da família significa conhecê-lo mais e mais. Há um verso lá no Velho Testamento, um dos profetas de Deus diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos mostrando, nesse texto que lemos em 2 Coríntios 5, por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora,
já não conhecemos desse modo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de um conhecimento íntimo, de um conhecimento pessoal, não mais segundo a carne, mas um conhecimento mais pessoal, um conhecimento mais íntimo. Lá no Velho Testamento, quando a Bíblia fala, às vezes para falar do relacionamento físico de um homem e uma mulher, num casamento, fala: Adão conheceu a sua esposa Eva. Então essa expressão é usada no Velho Testamento várias vezes para mostrar intimidade. Mas a Bíblia fala que nós precisamos de conhecer o Senhor. É claro que eu usei a figura de um marido, de uma esposa, mas nós sabemos que Deus deseja que nós o conheçamos de verdade, de uma maneira muito próxima, de uma maneira muito íntima. Famílias firmes na palavra de Deus conhecem Jesus não apenas do ponto de vista religioso, do ponto de vista histórico ou intelectual, mas conhecem a Jesus de verdade, porque andam com Ele. Lá no Velho Testamento nós temos lá em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque andou tanto com Deus, ele estava tão próximo de Deus, que Deus quis levá-lo sem que ele experimentasse a morte. Então esse tipo de conhecimento, de andar com Deus com intimidade, é que Deus deseja que as famílias vivam aqui. Não quer dizer que a gente não deva estudar a palavra, estudar teologia, estudar sobre a pessoa de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, ele está dizendo, é que os seus leitores deveriam procurar conhecer a Cristo no Espírito e na fé. E para conhecer a Cristo nesse nível, é preciso chamar Cristo para ser o nosso companheiro, o nosso amigo pessoal. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: você tem essa coragem para chamar o Senhor Jesus Cristo para ser o seu companheiro, para ser o seu amigo pessoal, para contar para Ele os seus segredos, os seus medos, as suas dúvidas, as suas tentações, para ouvir os conselhos dEle? Você está disposto a isso? Então, é por isso que alguém diz que a gente precisa andar em águas mais profundas, não numa situação rasa, né? Mas Deus deseja que a gente esteja mais próximo dEle, andando em águas mais profundas. Na família, mais do que valorizar a religiosidade, mais do que valorizar a tradição de ir à igreja, de talvez cantar na igreja, é preciso a gente cultivar nos membros da família, na nossa família, a intimidade com Cristo Jesus. A segunda coisa que eu destaco aqui, meus queridos irmãos, é que ter Jesus como Senhor da família significa viver a vida, especialmente na família, de um modo diferente daqueles que não o conhecem. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus é Senhor da família, da nossa família, há de fato uma mudança radical no nosso modo de viver aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Às vezes eu fico intrigado e às vezes até aborrecido quando eu ouço de pessoas que falam assim: o Brasil está se tornando o maior país evangélico do mundo. O número de evangélicos das igrejas evangélicas está superando as outras igrejas. Sabe, Robson? Sabe, Amanda e irmã Rosa, outros irmãos que estão aqui? Será que nós estamos vendo a diferença naquelas pessoas que estão se tornando membros das igrejas evangélicas, das nossas igrejas? Será que nós podemos ver essas pessoas andando em intimidade com o Senhor Jesus?
Quando Jesus é realmente Senhor da nossa família, uma mudança radical vai acontecer em nosso modo de viver. Não se concebe famílias que têm Jesus como Senhor que vivam da mesma maneira que vivem os não nascidos em Cristo. Nós estamos vivendo uma época em que todo mundo, ou melhor, grande parte das pessoas falam: eu também sou evangélico. E alguns, já têm até a mania: eu só não sou praticante. Coisa vergonhosa, coisa triste isso. A Bíblia inclusive fala que eu não devo ser apenas ouvinte da palavra, mas eu preciso viver essa palavra, eu preciso praticar essa palavra. Senão eu estou enganando a mim mesmo. Senão o que me aguarda não é o céu, é a perdição, é a condenação eterna. Casais cristãos não podem ter o mesmo comportamento dos casais não cristãos. Então, homens e mulheres que abraçaram o Senhor Jesus têm uma vida diferente. É muito comum, às vezes, alguém perguntar se algumas pessoas fazem parte de algumas igrejas evangélicas. Não estou dizendo só da nossa primeira igreja batista de Salinas, não. Mas fulano é crente? Mas eu vejo aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher brigando em casa, falando palavrões, xingando, os filhos desobedecendo, os pais xingando um ao outro, e essas questões. Uma coisa muito triste, irmãos, muito triste. É aquele aluno lá na escola que desonra o professor, que xinga, que cola na prova, e por aí vai. É aquele que faz falcatrua. Então, se nós somos uma família que isso é normal, alguma coisa está errada, porque isso não combina com a palavra de Deus. Pais e filhos cristãos precisam demonstrar que são diferentes, que agora estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo em suas vidas aqui. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Conta-se que um crítico do Evangelho, um homem que gostava de zombar do Evangelho, de fazer chacota com o nome de Cristo, uma vez ele encontrou uma senhora e ele queria, como eu disse, tirar uma casquinha ali, e começou a falar, pediu àquela mulher para descrever o Evangelho, para definir o Evangelho de Jesus Cristo. E aquela mulher muito simples, irmã Rosa, aquela mulher bem simples, que talvez não tivesse estudado muito, aquela mulher, ela expressou o seguinte: meu Senhor, talvez eu não tenha palavras para explicar aquilo que o Senhor está querendo, da maneira que o Senhor gostaria, explicar realmente com as minhas palavras o Evangelho e tal. Mas uma coisa eu posso dizer para o Senhor: eu não sei exatamente descrever em palavras o Evangelho, mas eu posso dizer que o meu marido, antes de conhecer a Cristo, era um homem rude, briguento, brigador em casa comigo, com meus filhos, chegava bêbado em casa, mas depois que ele conheceu a Cristo, depois que ele conheceu o Evangelho, ele se tornou mais amável e nunca mais chegou bêbado em minha casa, em nossa casa. Então é isso que é o Evangelho, de maneira prática, as boas novas de salvação. Então, mesmo que você talvez não saiba falar palavras bonitas, mas o mais importante que você precisa ter na sua mente e falar com a sua boca é que houve uma transformação na sua vida. A gente não sabe explicar, mas o Espírito de Deus agiu em nós e isso fez toda a diferença. Jesus entrou em nós. É isso que é pregar o Evangelho, você falar para outras pessoas aquilo que aconteceu na sua vida. É isso que os irmãos no passado faziam, é isso que nós precisamos fazer também. Ter Jesus como Senhor da família significa especialmente na família, significa ser especialmente na família agente da reconciliação. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo
e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Querido irmão, querido amigo, quando Jesus estava morrendo na cruz, era como se ele segurasse na mão do Pai, uma das mãos, e com a outra mão segurasse na minha mão, na sua mão, na mão da humanidade. Então Jesus fez a ponte, Jesus fez a obra da reconciliação. Depois da nossa conversão a Cristo, todos nós temos um ministério muito importante a realizar, o ministério da reconciliação. Como famílias que têm Jesus como Senhor, precisamos ser pontes que reconciliam e nunca muros que separam. Por isso é que eu não consigo entender pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem arrumando brigas, picuinhas, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. Pessoas que só arrumam confusão é porque não experimentaram a reconciliação de Deus, continuam sendo homens e mulheres que não tiveram experiência com Jesus. O diabo, o pecado, o mundo tenta separar maridos e esposas, pais e filhos, mas quando Cristo é o Senhor da família, sempre há o ministério da reconciliação presente. Se não procurarmos desenvolver esse ministério da reconciliação na família, esteja certo, meu irmão, minha irmã, que a cada dia nós vamos ter um aumento do divórcio, um aumento de distanciamento entre os casais, entre os cônjuges, entre pais e filhos, noras e sogras. E Deus está chamando você, Deus está chamando a mim, todos nós, para sermos pontes na nossa família, para ajudar as pessoas que estão perto de nós a encontrar com Jesus. E por último, a quarta coisa aqui, ter Jesus como Senhor da família significa ser mensageiro da salvação às outras famílias, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Em nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Salinas, nós temos uma organização que há muitos anos faz parte da Convenção Batista Brasileira, a organização Embaixadores do Rei. Nós temos as mensageiras do Rei, que são as meninas, e temos os embaixadores do Rei, meninos de 8 a 16 anos. E tem sido maravilhoso ver esses meninos crescendo, e eles procuram ser embaixador de Cristo aqui. E o texto que é a divisa deles é esse: de sorte que somos embaixadores por Cristo aqui. O que é o embaixador? O que é o embaixador? A gente pergunta aos meninos, e eles têm na ponta da língua. É ser um representante. O embaixador é aquele que representa o seu rei, o seu presidente, representa o seu país num outro lugar, num outro país, numa outra nação. Representa o seu rei. E nós, meus irmãos, que somos famílias de Deus, famílias que têm Jesus como Senhor, sempre estão transmitindo a mensagem de boas novas às outras famílias. Então nós precisamos de ser como que uma embaixada de Cristo aqui. Nós estamos representando o nosso Senhor aqui. Domingo passado, quando eu preguei esse sermão lá no templo, eu falei o seguinte: que cada casa, Amanda, cada lar deve ser uma embaixada de Cristo, um lugar ali que as pessoas estão ali, mas sabem que aquela casa, aquela família está representando o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Mas infelizmente, queridos irmãos, tem muitas famílias que talvez estejam até nas igrejas evangélicas, nas chamadas igrejas cristãs, mas são famílias que são embaixadas do diabo, embaixadas do inimigo, embaixadas do capeta, embaixadas daquele que vem trazer desarmonia, confusão aqui. Então nós, como pais, nós como servos de Deus, como maridos, como esposas, devemos pensar: eu estou sendo uma embaixada, estou representando o Senhor Jesus aqui, ou estou representando o diabo? As minhas atitudes, as minhas ações é que vão mostrar isso. Cada casa cristã, então, deve ser uma embaixada de Cristo.
deve representar Cristo aqui no mundo. E famílias que têm Jesus como Senhor são fiéis na transmissão da mensagem do Evangelho. E eu quero finalizar neste momento. Sua família tem Jesus como Senhor. Todos procuram conhecê-lo mais e mais. Todos que vivem na sua casa vivem de fato uma nova vida em Cristo. São agentes da reconciliação. Sua casa é uma embaixada de Cristo aqui. Não precisa responder alto, não. Não precisa responder para mim, não. Você que está aqui, responda para você mesmo no seu coração. Seja sincero. Seja verdadeiro com você mesmo. Mas você que está em sua casa nos assistindo também, pense nisso. Você está sendo uma pessoa que representa Cristo Jesus aqui. Sua casa tem sido a embaixada de Cristo aqui, ou o contrário. Se isso ainda não tem acontecido, ainda há esperança. A esperança de você arrepender-se, de você buscar o perdão de Deus, de você dizer para o Senhor o quanto você está triste porque você não está no caminho dele, e o quanto você deseja andar com ele, viver para ele aqui. Que o Senhor nos abençoe e que você, a partir desse momento, busque ter uma família que tenha Jesus realmente como Senhor, como dono, como o chefe da sua casa. Que ele nos abençoe. Amém.